Tem uma outra coisa aí na história dos incels que tem tudo a ver com psicologia social, que é as análises que a gente pode fazer sobre os argumentos que eles usam para sustentar as ideologias deles. E vocês vão ver que, assim, como toda ideologia extremista, aliás, não só como toda ideologia extremista, mas isso também se repete em teorias da conspiração e etc. Muito frequentemente, essas teorias, elas se valem de alguns fatos, costurando eles de uma maneira errada. Então, é como se você tivesse uma coxa de retalhos costurada de uma maneira defeituosa. Os retalhos estão lá, mas você está costurando eles de uma maneira completamente bizonha, de modo que eles te contem uma história que não é a história verdadeira sobre aquilo. Mas, isoladamente, aí a coxa de retalhos em si, ela tem um formato bizonho. Mas se você olha cada retalho, ele tá lá, ele é um retalho quadradinho, bonitinho. É. Então, o que isso quer dizer? Você pode pegar um monte de fatos que são fatos demonstráveis na literatura da psicologia até, e costurar eles de forma que eles contem uma história que não é verdadeira. Isso é muito Sim. comum, e isso acontece com as histórias que os incels contam sobre as histórias que eles utilizam para justificar a ideologia deles. É, Políticos fazem isso o tempo todo, né. políticos fazem isso o tempo todo, exatamente. Então, por exemplo, aí a gente pode pegar umas três coisas assim para mencionar para o pessoal conhecer. Por exemplo, no início aqui do episódio, eu acho que eu já falei isso, né? O Do 80-20. 80-20. É. Eu até quero pontuar uma coisa sobre isso, Isso mas é. Então, eu posso falar e tu continua para tu pontuar o que tu quiser. Então, isso é verdade. Até tem pesquisas, inclusive, a gente pode até depois fazer um episódio só sobre esse tipo de psicologia da atratividade no Tinder, por exemplo. Mas, assim, é um dado, de fato, de pesquisa, que a maioria das mulheres dá like na minoria dos homens. Então, isso é uma parte importante da retórica incel, que não necessariamente eles estão errados sobre isso. O problema é eles usarem isso para fundamentar uma ideologia que é completamente nefasta contra um grupo e estimular a misoginia com isso. Mas o fato que eles estão pontuando não é um fato realmente, que é a desigualdade. Tem um termo na literatura para isso que no senso comum soa mal, mas é o termo da literatura mesmo, que é a desigualdade no mercado do acasalamento. É um termo meio estranho, mas é o ok. termo. É porque é um termo que vem da biologia, mas é o termo utilizado. Que é isso. Então, traduzindo para alguma coisa mais cotidiana, seria mais ou menos assim: se você está no Tinder, imagina homens e mulheres no Tinder. Imagina que tem 100 mulheres e 100 homens no Tinder. Esse 80-20 significa que as 80 mulheres não, as 100 mulheres, independente do quão atraentes elas são, elas vão receber provavelmente mais like do que o homem que está no topo da hierarquia do cara que recebe like. Ou seja, sabe aquele ditado que Porque sempre tem um mulher sapato velho para um. Quê? pode concluir o raciocínio. Sabe aquele ditado que sempre tem um pé. Como é que é? Que sempre tem um sapato velho pro pé inchado? Esse, esse ditado, ele acaba servindo muito mais para se a gente for respeitar essa lógica, né, que eu tô falando aqui. Ele acaba sendo um ditado que se encaixa mais na situação das mulheres do que na dos homens, porque é mais fácil um homem ficar sozinho do que uma mulher ficar sozinha, nesse sentido. É porque a A mulher é mulher tem muito muito mais mais. seletiva, a mulher é muito mais seletiva. Exatamente, exatamente. E é independente do motivo pelo qual isso acontece, o fato é que acontece. Não, e tem E uma isso cria um cenário de insatisfação que, assim, aí eu vou falar o que é fato e o que é uma distorção dos incels. O fato é, essa desigualdade no mercado do acasalamento existe, isso é fato. Só que a retórica do incel é qual? Isso cria uma insatisfação, uma frustração e um sentimento de revolta e revanche muito justificadamente mais alto nos homens. Essa é a retórica incel. Só que o problema, aí eu ia chegar exatamente no que você ia falar agora. Tu começou a falar, eu ia falar exatamente isso. O problema é, você não pode afirmar que os homens são mais frustrados por causa disso, porque os critérios das mulheres é diferente, são diferentes. Então, assim, os homens em geral, eles querem ter tanto like quanto as mulheres. Por quê? Porque o homem ele é muito menos seletivo. Então, quanto mais mulher dando like, o cara vai achar melhor. Só que a mulher, ela não necessariamente. Como a mulher é mais seletiva, ela não necessariamente fica menos frustrada com uma série de homens. Tipo assim, 25 homens puxando conversa com você ao mesmo tempo no aplicativo de relacionamento. Para o homem, isso é ótimo. Para a mulher, não é. exatamente. Então, o que é frustrante para a mulher é diferente do que é frustrante para o homem. Então, essa hierarquia que o incel faz de esse cenário faz com que o homem esteja no topo da opressão, que é o termo que eles usam, né? O homem estaria num topo de opressão.
Isso, assim, eu entendo. Isso de fato é incômodo para os homens. Isso de fato é incômodo para os homens. Eu não estou dizendo que não é. O que eu estou dizendo é a hierarquização que o incel faz desse sofrimento, ela não necessariamente é verdadeira. Não é verdade, ela não é verdadeira. E isso é muito importante pontuar, porque o incel, ele geralmente reclama, ele é um rival, ele é um. Os incels, eles reclamam do feminismo e eles reclamam dessa hierarquia de opressão que as ideologias minoritárias colocam. Tipo essa ideia da interseccionalidade. Não, a mulher sofre mais do que o homem, mas a mulher negra sofre mais do que todo mundo. Não, mas a mulher negra trans sofre mais. Tipo assim, é um jogo de pedra, papel e tesoura da opressão. O incel reclama disso. Só que o incel, ele reclama disso, mas ele faz a mesma coisa. Porque ele também cria uma hierarquia de opressão, só que ele cria uma hierarquia de opressão entre homens e mulheres, na qual eles acham que eles sofrem mais do que todo mundo. Então eles estão reclamando de uma coisa, mas eles estão tentando entrar na competição também. Eles querem entrar no ranking de opressão. É isso que é curioso na ideologia incel. Eles se contradizem em uma série de momentos. Mas pode pontuar o que você ia pontuar aquela hora, se você lembrar. Não, era isso, que mulheres são Era muito isso. mais seletivas, mulheres, vão dar likes em menos homens ou, mulheres gays ou bis também, vão ser mais seletivas, mulheres são mais seletivas, ponto, Mulheres são mais né, seletivas, é ponto. isso que eu quero Sim, dizer. Pode ser sim. hétero, gay ou bi, mas mulheres são mais seletivas. Sendo mais seletiva, vai dar menos like. Porque é mais seletiva. O homem, ele vai, eh, tender a buscar sexo casual com muito mais frequência do que a mulher. Então uma mulher, que eventualmente passe um tempo sem sexo, acho que lida melhor com isso de modo geral do que um homem, porque ela tende a buscar algo, não é nem algo mais sério, não necessariamente, mas ainda que seja o sexo casual mesmo, mas não com qualquer um, é o que a gente falou numa outra live anterior, né, estudos que colocam um entrevistador bonito chegando abordando mulheres na rua e falando: "Você transaria comigo agora?" A mulher fala: "Não, tá doido?", né, mesmo sendo um cara atraente. Eh, Já quando é o inverso, todos os caras falam que sim, sim, agora. Então isso é para ilustrar como que, a mulher experimenta menos desconforto, né, se tiver que esperar mais um tempo para encontrar um parceiro ou uma parceira para um relacionamento, sério ou não, mas, ela vai tender a não querer qualquer um ou qualquer uma, né. Sim. Então esse é um ponto. Eu ia falar uma outra coisa agora, Isso. mas eu esqueci. O outro ponto que eu ia pontuar, o outro ponto que eu ia pontuar, o outro ponto que eu ia trazer, ele já está embutido na minha primeira fala agora, que é uma outra parte da retórica incel, que é isso: as mulheres são mais seletivas do que os homens. Bom, isso é verdade também, né? A gente está falando aqui, isso é verdade. O problema é você usar esse fato para embasar uma ideologia misógina. É, E aí entra aquela comparação da coxa de retalhos que eu dei, que eu fiz. é. Tem alguns outros elementos da ideologia incel, e assim, geralmente, eles não são mentirosos em si, mas é essa questão de como você costura esses fatos para fundamentar uma visão. Uma teoria infundada. Sim. É. Tipo assim, ó, por exemplo, Tipo o que imagina que fizeram eu. com Darwin, né, assim. Exatamente. Então imagina assim, ó, eu tô falando que assim, ó, mulheres são mais seletivas do que os homens. Então as mulheres são, pô, mulher é mó escrota, entendeu? Cara, não, isso daí eu já tô utilizando um fato para fundamentar um juízo de valor. E é isso que os incels acabam fazendo. Agora, tem outros elementos, né, como eu tô falando, tem outros elementos que os incels apontam e eles também têm uma certa fundamentação. Ó, por exemplo, a desigualdade no mercado de acasalamento, ela de fato tem resultados deletérios para a sociedade. A gente também pode falar isso mais profundamente num outro episódio, mas, por exemplo, sociedades com maior desigualdade no mercado do acasalamento têm maiores índices de criminalidade e violência associados a essa desigualdade no acasalamento. É o caso, por exemplo, de sociedades polígenas, em que a maior parte dos homens casa com a maior parte das mulheres. Então, meio que sobra menos mulher para os caras solteiros. Sociedades com mais homens solteiros são sociedades mais violentas. Traduzindo, um garoto, sei lá, vamos botar um jovem de 20 anos que tá aí, testosterona bombando, né, que dentro de uma média de idade, as pessoas que mais cometem crime são homens entre tal e tal idade, né, sei lá.
Não sei É no exatamente. início do final da adolescência, acho que coincide com a puberdade. É do início da puberdade até 20 e poucos anos, se eu não me engano. É, de modo geral, né, claro que nada a gente tá falando 100%, Não, é gente. estatístico, é sempre estatística, e estatística nunca é 100%. Mas aí esse garoto arruma uma namorada e se apaixona, a tendência dele fazer besteira já cai pela metade, né. Sim. Olha, quer ver Ou um fato que corrobora isso? quando A casa, testosterona. ah, Ah, não, a presença de uma mulher na vida dele que seja importante, pela qual ele esteja apaixonado num relacionamento afetivo e tal, já é um atenuante forte para as tendências, por exemplo, delinquentes ou violentas dele. Isso sim, atenua. sim. Eu queria falar uma outra coisa também, que a gente está falando de misoginia, que eu acho importante pontuar também, para distinguir de machismo, né, na literatura, como a gente lê muito mais em inglês, aparece sexism, né, sexismo, que é o preconceito relacionado ao sexo, mas que é muito mais de homens com mulheres, então acho que é mais adequado falar machismo, para simplificar, né, para simplificar. Ah, Mas tem, como tudo, graus, como a gente estava falando antes e pontuando, sucessivamente. Então, na literatura, aparece uma distinção entre machismo benevolente e machismo hostil. Não sei se você já esbarrou com isso. já, já. E aí, o machismo benevolente é aquele cara, vamos pensa, sei lá, no seu avô, numa pessoa de outra geração que seja super meiga, super carinhosa, mas que tem vários estereótipos de gênero interiorizados. Vai falar que mulher é sexo frágil, isso não é coisa de mulher, sei lá, lutar UFC não é coisa de mulher, ou jogar futebol não é coisa de mulher. O que representa o papel feminino, mulher estudando engenharia, que estranho, não sei o que. Vai ter uma visão de gênero engessada, mais benevolente nesse sentido, de não defender nenhum tipo de mal, nem, não ter nenhuma retórica necessariamente opressiva no seu sentido mais profundo, mas ter uma visão normativa do que uma mulher deve fazer ou não deve fazer, etc. Então, na literatura, isso aparece como machismo benevolente, né, associado a uma adesão aos valores tradicionais, a uma adesão rígida. Até tem uma correlação importante com o autoritarismo de direita e etc. Então, a pessoa pode até ter boa índole, assim, não ser uma pessoa ruim, mas ter esses papéis de gênero muito engessados e muito rígidos. E aí é o que se chama de machismo benevolente. Já o machismo hostil é caracterizado por comportamentos de assédio, por comportamentos de legitimar a violência, por comportamentos de legitimar supremacia de um gênero em relação ao outro, a dizer a opressão. Aí já é um grau muito mais elevado e já se associa, inclusive, mais com outro construto em psicologia, que é a orientação de dominância social. Que aí, literalmente, é legitimar a superioridade de um grupo em relação ao outro, nesse caso especificamente, os grupos são os gêneros, então de achar que homem tem que mandar em mulher mesmo, mulher tem que ser submissa a homem mesmo, e objetificar mulheres e etc. Aí já é classificado como um machismo hostil. É diferente do tiozão do pavê que fala um monte de besteira, mas que muitas vezes até você vê um fenômeno acontecer. Por exemplo, aconteceu comigo, inclusive. O meu pai tinha conceitos machistas que não tem mais. Por quê? Porque teve uma filha mulher. Teve uma filha engajada politicamente em várias causas e tal. E o meu pai é um cara que tem uma mente muito aberta. Então, quando eu era pequena, quando eu era menor, ele já vi meu pai falar coisas machistas, mas de um machismo benevolente. Ele é um cara dos anos 40, né? Meu pai nasceu em 1942. Então, tem toda uma questão relacionada à época. E depois tendo uma filha que ele admira, com quem ele tem um diálogo muito rico e etc., ele foi aderindo às pautas feministas, inclusive, e tal. E hoje eu posso dizer que o meu pai é um defensor do movimento feminista, inclusive. Então é um machismo benevolente, diferente de um cara que assedia, de um cara que legitima a violência. Então tem essa distinção na literatura, né? Isso é importante enfatizar porque aí a misoginia, que é um termo que a gente usou aqui, muito usado para caracterizar o movimento incel, tem a ver com ódio das mulheres, né? Então se aproxima mais
de um machismo hostil. Sim.